Mestre, quero te agradecer por ter aceitado o convite mais uma vez. A gente conversou em março, nem parece, mas já foi, né? Já 2 meses, conversamos no final de março. E agora voltamos para falar em junho sobre esse tema, que é um tema tão intrigante, que é a biografia do Diabo Brasileiro, que é um livro que o senhor escreveu. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu livro, da sua obra, o objetivo do livro, para o pessoal saber e depois poder até comprar, inclusive. Ok. Ah, esta obra, ela surge a partir de estudos e contemplação de alguns movimentos brasileiros que exasperam na, no tratamento ou na evocação de Satanás ou o diabo. Não vou definir hoje aqui as similaridades ou diferenças dos nomes, mas até algumas igrejas em que o carro-chefe é a possessão, é o demonismo, inclusive até com orações. A pessoa diz que vai orar a Deus e começa a repreender o capeta, né? Uhum. E aí me interessei em estudar esses movimentos e fui percebendo que antes de ser algo essencialmente bíblico, é mais o reflexo de um histórico nosso brasileiro que já vem há 520 anos agora, né? Então, o Brasil ele tem uma peculiaridade muito grande e uma similaridade com este personagem desde o seu início. Então, toda essa demonização e essa ênfase demonológica que nós temos em nossa pátria, não apenas em alguns grupos religiosos que se dizem evangélicos, mas no próprio histórico do catolicismo, do protestantismo, das religiões afro, as questões indígenas, né? Tudo isso aí, a vinda do português para cá, que era um povo extremamente supersticioso, né? A quem eles enviaram aqui para o Brasil, né? Os feiticeiros e outros desmoralizados religiosamente lá na Europa, e como eles viram o Brasil também desde o começo, viram o Brasil como o lugar onde o demônio veio morar. Ele deixou a Europa e viajou para cá, e aqui então era a sede do demônio. Então a Europa ficou sem o demônio veio para cá. Então aqui tudo era demonizado, né? O índio foi demonizado, o negro foi demonizado. Então tem um caldo aí, que eu posso falar daqui a pouco, né? Ou que eu vou falar daqui a pouco, desses acontecimentos todos que desembocaram em uma demonologia tal que não existe em outras partes do mundo. Então, nós exportamos, né? O Brasil exporta esse tipo de pensamento, exporta esse tipo de ideia. Então, a demonologia aqui no Brasil ela é totalmente diferente da demonologia de outras partes do mundo. E muita ênfase em possessão, muita ênfase em se atribuir todas as mazelas da vida ao demônio. E quando a pessoa erra, ela tem uma espécie de scapegoat. Scapegoat seria o bode expiatório. Então, não fui eu que fiz, foi o diabo. Então, para alguém, né, é interessante que haja esse personagem, porque se ela diz assim, não, foi o diabo que me tentou e eu caí. Ou então, olha, eu roubava, eu mentia, eu adulterava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas era tudo do diabo. Então, eu não tenho culpa nenhuma. Então é mais fácil para a pessoa expor as suas mazelas e expor a sua problemática, porque neste contexto, todas essas coisas ruins, ninguém vai te criticar porque você é assim. Foi tudo o diabo que fez, entende? Mas agora a pessoa está liberta e assim por diante. Então, a demonologia que existe em boa parte de grupos cristãos não é uma demonologia bíblica, neotestamentária, ela é maximizada, ela é tratada em um certo nível, um certo grau,
que não tem a ver exatamente com a Bíblia, tem a ver com a nossa história e com a nossa cultura. Então, esse livro, Biografia do Diabo Brasileiro, ele trata disso. E no final existe um capítulo que fala como as igrejas deveriam atuar e considerar essa questão, porque, óbvio, é um personagem que existe, nós somos bíblicos, sabemos da sua história, mas é bom a gente conhecer a nossa cultura para não aculturarmos o demônio ao brasileirismo, né? À cultura tupiniquim. Né? Porque quando nós aculturamos, nós deixamos de seguir exatamente o que a Bíblia coloca. Então, essa é a razão do livro, ok? Eu me lembro do lançamento, eu me lembro que eu estava em Curitiba por ocasião do lançamento do livro, e eu me lembro que o senhor deu uma palestra, se eu não me engano, o senhor deu uma semana de estudo sobre esse tema, e a gente observava no público o choque, né? Parece que existe um desejo das pessoas em conhecer o que existe de oculto, mas não há o mesmo desejo em se construir uma teologia verdadeira e pressupostos sólidos sobre esse assunto. O senhor desse tempo para cá, que esse livro foi publicado, o senhor percebe que há resistência nesse tema? Se o senhor fosse falar do diabo, da sua relação com ele, o pessoal parece que curte esse tipo de assunto. Mas quando você vai desmontar, há uma resistência. O senhor ainda percebe essa resistência? Claro, porque existe no ser humano uma tendência, mesmo que não seja algo pensado, mas existe no inconsciente, no subconsciente, não é algo consciente, né, mas é algo que está dentro da pessoa, uma fascinação pelas coisas ocultas. Isso mesmo dentro do cristianismo. Uma fascinação por aquilo que é abscôndito. Uma fascinação pelo mal. Então, como que eu vou tratar as questões do mal? Como eu não posso fazer o mal, eu vou procurar, então, ter um relacionamento com esse mal de outra forma. Eu tento fazer com que ele apareça, né, para eu me sentir empoderado, ou para eu satisfazer o meu desejo malévolo, e então eu trabalho com este mal no sentido de controlá-lo. Então eu me sinto forte porque eu estou no controle. Então isso é uma questão psicológica que existe desde o início do mundo, de a pessoa ter o conhecimento, a ciência do mal e tentar controlá-lo. Ok? É uma espécie de querer ser um deus ou um semideus, alguém que tem todo o poder e controle sobre a maldade. Isso tem a ver com a queda, né? São os efeitos da queda no ser humano, pensando biblicamente, essa coisa de querer controlar o poder. Mas também tem um pouquinho desse, eu não sei se o senhor vai concordar, mas me parece que tem um pouquinho dessa ideia do tipo assim, se eu desmontar isso agora, a minha fé desmonta junto, porque tudo que ele crê está construído em cima dessa ideia, desse pensamento. Claro, em alguns grupos religiosos, se você tirar o demônio, e eu estou falando de alguns grupos religiosos que se dizem evangélicos, se você tirar essa questão do demônio da forma como eles creem, na verdade não sobra teologia nenhuma, não sobra culto nenhum, porque não existe culto sem demônio, não existe culto sem possessão, não existe culto sem uma espécie de exaltação ao maligno. Né? Porque o que o maligno quer é aparecer, não importa se você está ofendendo, se você está maltratando, ele quer aparecer. A índole dele é mostrar as caras, é tentar, né? Para ele é uma espécie de veneração, é uma espécie de adoração, mesmo que seja ao contrário. E agora, quando isso sai, não sobra quase nada, porque a teologia não está baseada na graça de Deus, não está baseada no próprio Deus, no Cristo, né? Mas está baseada em uma crença que nós diríamos de 5 séculos, que se amalgamou no Brasil
através da vinda dos portugueses, que eram extremamente crentes nessa questão mágica, né? A magia do mal, né? A demonologia era a doutrina mais estudada dos padres quando vieram para o Brasil. Os portugueses enviaram para cá os piores feiticeiros. Então tinha lá o Tribunal da Santa Inquisição na Europa. Eles É isso que eu ia falar agora. feiticeiros, os bruxos. Aí, para não matá-los mais, mandavam todos para o Brasil. Né? Então, para cá vieram os prisioneiros, vieram os feiticeiros, vieram os bruxos, né? Pessoas que acendiam uma vela para Deus e outra para o capeta, né? Tem até uma expressão, acender uma vela a Deus e a outra ao diabo. Isso é da nossa cultura. Tem uma música famosa no Brasil do Boca Livre, pelo sim, pelo não, uma vela para Deus, outra vela para o cão. Mas eu achei muito legal o que o senhor falou sobre a questão da idolatria, né? A idolatria não é só uma demonstração de amor, é uma exacerbação do medo, né? E também gera uma conexão de idolatria. Porque o pessoal acha que idolatria é só quando você demonstra amor, mas essa coisa de ficar falando o tempo todo do mal, do mal, do mal, quando o cara vai dar um testemunho, por exemplo, de 1 hora, ele passa 50 minutos falando de todo o envolvimento que ele tinha com o mal, de como isso tal, e 2 minutos do encontro dele com Cristo, se realmente aconteceu. Exatamente. Essa é uma questão interessante, porque em várias visitas que eu fiz a alguns grupos, em todas elas, as visitas, eu contava quantas vezes na igreja se falava Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, né? Anjo, né? E do outro lado eu fazia as anotações de quantas vezes falava em Satanás, diabo, capeta, demônio, Exu caveira, Exu tranqueira, entendeu? Pombagira e tal, todos esses nomes, né? E ganhava-se de goleada. Né? O lado ruim ganhava de goleada. Então, qual é o maior, quem é o nome ou de quem mais se fala em alguns rituais? Né? Se fala mais neste personagem do que Deus. Ao passo que o culto é uma adoração a Deus. Né? Claro que pode existir citações e pode existir opressões e pode existir até possessões, mas não é assim como o pessoal fala, não. Né? E muitas possessões que se diz por aí não são possessões, elas são problemas psiquiátricos, psicológicos, e também tem aquela, né? Que alguns fazem. Esses dias estava no caderno de empregos, esses dias não, antes da pandemia, estava no caderno de empregos. Busco emprego para o final de semana, faço bico de endemoniado. Né? Sei torcer o braço, sei gritar, sei derrubar uns 4, né? Sei falar com voz diferente. Então, eu quero trabalhar Se ele fez essa proposta, é porque tem procura, né? É porque estão na procura, né? De certos personagens. Sim. Outra coisa muito interessante que o senhor falou, não essa questão do ator aí, mas uma estratégia da contra-reforma, né? A reforma protestante que veio com toda a força, resgatando a centralidade da palavra, né? O olhar cristocêntrico. E uma das coisas que a contra-reforma fez foi demonizar as pessoas, demonizar a fé, demonizar a medicina. Engraçado isso, né? O combate da religião usa como ferramenta a exaltação ao inimigo, né? Tudo que não se entendia, não se explicava, se queimava, né? Se destruía em nome dessa possessão que se apregoava. Sim. Pois é, a heterologia, ou heteronomia, também estuda a questão do outro. Né? Então, o português via os bruxos e feiticeiros e assassinos como um outro, endemoniado. Chegaram aqui, o índio era
solerte, o índio era preguiçoso, o índio não queria trabalhar muito, então era o demônio, né? Porque a preguiça é do capeta. Então o índio era demônio. Aí chegou o africano com todo aquele ritual e com todos aqueles deuses africanos, né? Cada tribo tinha o seu deus, então todos são demônios, todos são demônios, né? Então houve uma demonização do outro. Outra coisa, houve uma demonização também do país, né? Qual foi o nome que o Brasil ganhou quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Foi Quinto dos Infernos. Não, Terra de Santa Cruz. Sim. Terra Verdade. de Santa Cruz. Então, na Europa, se dizia que o diabo fez de tudo para tirar a cruz de cena desse país, que era chamado Terra de Santa Cruz, né? E aí o diabo fez de tudo e conseguiu dar o nome de um pau vermelho, né? Que quando colocava-se no fogo, aquela, né, chama avermelhada que lembraria o inferno, né? Lembraria o mais grosso do inferno, era o pau-brasil. E aí o nome deixou de ser Santa Cruz e passou a ser Brasil. Então, para o português, isso foi mais uma amostra de que quem estava dominando aqui, na verdade, era o capeta. Deus dominava a Europa, aqui quem dominava era o bicho. Por isso tinha que ter possessões e exorcismos. Isso é comum no catolicismo desde o início da igreja. Inclusive os padres que eram enviados para cá eram sacerdotes experts em demonologia e também em exorcismo, né? Em exorcismo. Então esse negócio está entranhado na cultura do Brasil, né, mestre? Tá para além da questão religiosa, está no nascedouro do país, né? Da formação do país. É isso que eu quero demonstrar no livro, que não é uma questão bíblica. Uma coisa é a existência do diabo, os seus demônios, uma coisa é a opressão, é a possessão que pode existir. Outra coisa é esta ênfase amalgamada na cultura brasileira, né? Oriunda do próprio povo que aqui chegou, da crendice popular, né? Quem não pensa como eu é do demônio. Quem não é da minha fé é o demônio. Então, aí os protestantes, quando chegaram, foram demonizados. Então, é esse costume de demonizar o que pensa diferente, né? Entendi. E, por exemplo, quando eles chegaram aqui, tinham aquelas cobras grandes, né? Aquelas sucuris nos rios. E cobra lembra o quê? O cristão. É verdade. Lembra lá Gênesis 3. Então, aqui é o capeta. Tinha um enxame de moscas. Aqui tinha mosca pra caramba, porque é muito quente, né? Não aqui no sul, mas o Brasil, né, de São Paulo para cima, é calor. Então, eles, quando vinha um enxame de abelhas na mesa da Eucaristia, que entrava aquele grupo de moscas, eles achavam que eram os capetas querendo comer o corpo de Cristo. Ou se vinha num velório perto do morto, é porque os demônios já estavam carregando a alma daquele infeliz para o quinto dos infernos, né? Olha só, que loucura. Então, são essas questões aí que tudo era demonizado. Por isso que no Brasil, as pessoas veem demônio em tudo quanto é lugar, né? A gente tem visão na Bíblia de pessoas que viram anjos, de pessoas que viram a Deus, né? Mas no Brasil, o pessoal parece que tem gosto de ir para o inferno, ver capeta, né? Ver diabo, ver demônios, né? No canto das casas, dentro da igreja, né? Então, esse negócio de ver os demônios ou querer vislumbrar esses entes sequazes do mal, isso está presente na cultura lusitana quando aqui chegou, tá? Isso não é do cristianismo. Você não vê Paulo, Pedro, procurando ver esses sequazes inimigos. Isso é coisa de cultura brasileira, né? Coisa de cultura brasileira. A gente não vê os apóstolos fazendo e não vê essas recomendações nas epístolas, né, que já é pós Atos dos Apóstolos. Você não vê esse comportamento neles em momento nenhum. Quando você vê alguma coisa acontecendo, como, por exemplo,
os milagres que Paulo realizou, você vê um movimento muito assertivo, né, muito sobrenatural, muito pontual, porque geralmente eles se dedicavam muito ao ensino. O senhor acha que a fraqueza da formação teológica, da formação pastoral, a fraqueza das estruturas eclesiásticas é que faz com que as igrejas invistam na demonologia para substituir a pregação, o ensino, ou isso está 100% ligado à questão cultural? Bem, uma coisa não exclui a outra, né? Ela está ligada à questão cultural, porque também quem fundou esse tipo de teologia ou de igreja evangélica no Brasil passou, né, passou por grupos que nós diríamos que são afro-brasileiros, né? Religião afro-brasileira, Sim, sim. e fundou esse tipo de movimento, né? Então é algo que está ligado. Ele saiu do meio da macumba, mas a macumba não saiu da vida dele. É verdade. Então É continua verdade. fazendo macumba, só que de uma outra forma, né? Mas é uma espécie de macumba. Então eu diria que muitos desses nem sequer passaram por uma faculdade de teologia, não estudaram a Bíblia a fundo, não sabem nem que o Novo Testamento é escrito em grego, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e que às vezes a tradução deixa a desejar, que para a gente achar o sentido do texto a gente tem que entender o contexto. Para eles não tem nada disso, é como se Paulo estivesse escrevendo hoje, no século XXI, como se Jesus vivesse hoje no século XXI, e as pessoas leem com um óculos que elas têm, um óculos greco-romano, né? Ocidental, e aí não entende que o rabino Jesus falou, e o que Paulo também, que era rabino, falava. Nós agimos com uma lógica grega e não com um pensamento judaico, que é totalmente diferente disso. Então, as pessoas não têm conhecimento. E como diz a Bíblia, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eles não têm um conhecimento aprofundado e não buscam compreender, interpretam as escrituras com a hermenêutica totalmente equivocada, né? Porque verdade. Você vê que Abraão tinha 318 servos. O que tem a ver isso com a oração dos 318 pastores, né? Tinha lá um vale de sal, né? em que Davi presenciou e tal. Aí a gente tem que ir tomar banho no vale de sal, né? Tem tudo isso, sal grosso, né? Então, se pega a Bíblia, né? Jericó foi circundada 7 vezes por 7 dias. Aí você tem que fazer a macumbaria de 7 dias, né? Para poder se ver livre do mal, né? Então é uma espécie de umbanda, né? Na verdade, não é um grupo evangélico, é uma espécie de umbanda. O que é? A quimbanda põe, a umbanda tira. Então está fazendo a mesma coisa que a umbanda, né? Está tentando tirar as catiças que o pessoal fez lá, né? Então aqui tira olho gordo, tira mal olhado, tira isso, tira aquilo. Esse linguajar é um linguajar que não é cristão, é um linguajar de umbanda, né? Não estou aqui censurando a umbanda, apenas dizendo que esse grupo é também a mesma coisa. Isso só reflete o sincretismo religioso que a gente tem no Brasil, né? As religiões se misturam pra caramba. E o senhor sabe que até nas comunidades de fé mais ortodoxas, mais tradicionais, mesmo aqueles que fazem teologia e têm uma teologia muito consolidada, às vezes são, né, calvinistas, assim, gente muito estudiosa, quando a situação fica difícil na vida, é quase que impossível, culturalmente falando, não culpar o inimigo por essas questões. Isso tá entranhado na nossa natureza, né? O cara tá lá estudando a Bíblia, ele conhece a verdade, tem clareza, mas quando ele sente na pele a dor, né, o sofrimento, e alguém fala para ele assim, tem alguma coisa que fizeram contra você, isso aí, aquilo dá um estalo na mente dele, pô, é isso, deve ser isso mesmo. Enquanto o senhor pesquisava o livro, quando o senhor produziu o conteúdo, é um livro muito interessante,
quais as curiosidades que o senhor descobriu que o senhor acha que são rápidas e relevantes para o senhor citar aqui na nossa live hoje? Bom, eu descobri, por exemplo, que os demonólogos europeus, naquele período, quando o Brasil foi descoberto, eles eram aqueles que foram enviados para o Brasil, coisa que nunca tinha imaginado. E eles diziam que o reino dos demônios era composto por 79 príncipes e 7.409.127 diabos, divididos em 1.111 legiões, com 6.666 subordinados. Como é que os caras chegaram a esse número? Eles chegaram a esse número fazendo contas e... Gente... É loucura, né? Mas, por exemplo... Parece até curso de batalha espiritual já na Idade Média. Mais ou menos isso. Eles tinham, por exemplo, diziam que o Lúcifer era o chefe de todos os anjos caídos. E o Lúcifer foi o tentador de Adão e Cristo. Aí o Diabolos já era outro. O Diabolos era o orgulhoso. Satã era o inimigo. Demônio era o iníquo. Leviatã era o ávaro. Asmodeus, o deus da luxúria. Behemoth, o da gula. Belial, da libertinagem. E Beuzebu, o rei das moscas. Então, isso aí tudo veio como que caiu como uma tampa, né, em uma panela, né, porque o Brasil é formado por uma cultura indígena, afro e europeia, em que tudo casou para que nessa salada toda a demonologia fosse despontada como algo preponderante. Tá? Aí eu descobri que nos sermões católicos daquela época, o que mais se pregava era coisas relacionadas ao demônio. Né? Era antidemonismo, que os africanos eram do demônio, os índios eram do demônio, né? E assim, todos os costumes e hábitos dos outros povos eram coisas do demônio. Né? Então, o outro é ameaçador, né? Com a cultura negativa e detratora ao europeu. Então, isso foi... Incrível, né? Ok? E também... o que é mais incrível é que esse negócio não se comprova em lugar nenhum. Né? Você não tem isso nas escrituras, em nenhum original. Mas no senso comum é verossímil. E quando você fala de eleição, predestinação, por exemplo, que tem na Bíblia, no senso comum é inverossímil. Exatamente. Então, outra coisa que eu descobri foi a magia amorosa. Né? Essas bruxas... Opa, esse assunto aí é bom. A magia amorosa não é vinda das religiões afro e nem do indígena. Ela vem dos feiticeiros e das bruxas que foram deportadas de Portugal. Né? Da Europa, exemplo, né? Se recorria à mulher feiticeira para sucesso nos amores. Então utilizava-se pós, rezas, filtros, fervedouros, poções, ossos de enforcados e conjuro de demônios. Né? Olha só. E as mulheres usavam palavras da missa durante o sexo para prender o seu marido ou seu amante. Né? Caramba! Para prender o seu homem, ela fazia a reza, né, da missa enquanto estava no ato sexual, para segurar aquela pessoa. Né? Aí eu fui verificando todas as tratativas que se fazia, né? Todo o engenho que existia nesses rituais, né, de magia amorosa. E aí é a mesma coisa, só que já mais moderno, quando você passa na rua e está escrito aqui assim, amarração do amor. Né? Você recebe... Traga a pessoa amada em 3 dias. Isso. Você só paga depois de resolvido.
depois do problema resolvido, né? Então, amarra e desamarra, né? Então, isso tem a ver, foi uma coisa que eu descobri, né, que já existia desde o início, que os portugueses trouxeram para cá, né? Então essa linguagem evangélica do tá amarrado, tá desamarrado, também tem esse caminho que segue, né? Só que isso já vem das reuniões espíritas, né? Em um tipo de espiritismo, em que quando vem o espírito, lá tem o espírito de luz e tem o espírito das trevas. E o espírito das trevas, ele precisa ser domesticado. Então, para ser domesticado, baixa, né, um ente, né, um espírito malévolo. Ele precisa ser domesticado. Então, o que se faz? Eles não podem com esse espírito, então eles amarram o espírito para poder domesticá-lo e trabalhar com ele. Então, esta amarração, isso não vem da Bíblia, isso não vem do cristianismo, isso não vem dos pais da igreja, isso não vem dos apóstolos, isso vem de rituais espiritualistas, né? Como outras coisas, né, que são colocadas, como sal grosso, galinho de arruda, enfim, esse tipo de coisa, essas macumbarias, isso não faz parte do cristianismo, isso faz parte da cultura brasileira. É impressionante, mestre. Impressionante como o cristianismo latino-americano foi se reduzindo a essas crendices, né? E como isso é verossímil no senso comum das pessoas e acaba que a verdadeira mensagem do evangelho e o ensino concreto das escrituras não reverbera bem. O que reverbera bem é o que você está falando. É o folclore, é o sincretismo, é a bruxaria, né? Se eu disser para a pessoa que ela precisa ter força de vontade, coragem de perseverar na fé, não rola. Mas se eu disser para ela que ela tem que quebrar uma maldição hereditária, ok, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque existe esse negócio do obscurantismo, esse negócio do abscôndito, do escondido, né? E o mal tem um poder muito grande. Então, eu ter o domínio do mal, né, especialmente se for do malévolo capeta, né, se eu tiver um poder para destruí-lo ou para que ele fique a mim subordinado, então todas as pessoas virão a mim. E isso não é um pastor, isso é um mago. Tá? Isso não é fé, isto é magia. Okay? Existe uma diferença entre o pastor, entre o profeta e o mago, né? O mago lida com estas coisas invisíveis, ele lida tentando dominar o mal. Então ele mostra para todos, eu tenho domínio do mal. Então isso é algo da magia, não é da fé cristã. Okay? São de crenças outras relacionadas às trevas e relacionadas ao obscurantismo religioso. Isso não é novidade, apesar da gente ter um elemento europeu, um elemento folclore, mas a gente tem, por exemplo, na Epístola de Paulo aos Colossenses, uma batalha contra uma mensagem também que era relacionada ao ocultismo, né? Essa coisa do gnosticismo, do ocultismo, do mágico, da experiência, do transcendente, mas no sentido do oculto. Isso é uma coisa antiga. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também do folclore brasileiro, que está embutido na nossa teologia prática. E o quanto de folclore a gente tem e o quanto do folclore acaba nos influenciando. Outro dia eu estava lembrando da minha infância, não sei se o senhor lembra, quando eu era garoto, minha mãe ligava a televisão, a gente tinha uma televisão enorme em casa de válvula, aquela que tinha que dar um tapa para ela ligar, né? E a gente ligava a televisão para ver o Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela obra de Monteiro Lobato, né? E outro dia eu estava em casa lembrando e lendo um pouquinho dos livros do Monteiro Lobato, e como o Sítio do Pica-Pau Amarelo é um conto de entidade do folclore brasileiro, né? Como isso está entranhado na cultura e a gente nem percebe, nem se espanta com essas coisas. Sim. Todas as culturas, elas têm algumas questões especiais que fazem parte da sua cosmovisão, fazem parte do seu povo, fazem parte do seu contexto,
e fazem parte da sua vida. Então, como a gente nasce e vai crescendo e se desenvolvendo, algumas coisas são totalmente normais porque elas são culturais. Mas, às vezes, a gente dá noções e caldo religioso a questões que são essencialmente culturais. E isso não é só no Brasil, isso é Verdade. em qualquer parte do mundo. Então, a gente precisa conhecer, saber, né, a origem dessas coisas e como que isso como que isso surgiu, como que isso foi se desenvolvendo, para que a gente não, para que a gente tenha consciência de que essas questões elas podem até atrapalhar a conduta, a fé do povo, elas podem atrapalhar a ética do povo, elas podem atrapalhar a espiritualidade do povo, a santificação do povo, né? O problema é que a gente, às vezes, coloca como questão folclórica, dança, quadrilha, mas essas coisas aí são periféricas, as coisas piores estão no centro da questão. Né? As coisas Exatamente. piores é aquilo que forja a nossa mente, é aquilo que corrói o nosso pensamento, é aquilo que tenta destruir o cristianismo que há em nós. Né? Isso sim, né? São as coisas invisíveis, porque as visíveis todos vemos. Né? E as pessoas se voltam com as coisas periféricas, com as coisas que são visíveis. O pior é a filosofia que está por trás disso, é a ideologia. Né? Olha você, né? O brasileiro tem que levar vantagem em tudo, né? Usando um exemplo. Quer algo mais diabólico do que isso? Né? Que nós temos que levar Verdade. vantagem em tudo, então eu não posso Verdade. perder, né? Eu não posso levar desvantagem, eu sempre tenho que estar em vantagem, eu sempre tenho que ganhar, mesmo que eu tenha que roubar, mesmo que eu tenha que pisar, mesmo que eu tenha que derrubar, mesmo que eu tenha que passar por cima, mesmo que eu tenha que puxar o tapete de alguém, mas entende? Eu tenho que levar vantagem em tudo. Então, Entendo. Isso pode, né? Dançar a festa junina não pode. não Dançar tem. quadrilha não pode. Mas Agora, o levar que é vantagem pior? pode. O que é que causa malefícios, o que causa transtornos, o que causa desunião, né? Verdade. Ira, raiva, rancor. São essas coisas. Então, muitas vezes as pessoas ficam apenas no superficial. Né? Mas atrás do superficial há algumas coisas centrais, né? Que não estão não estão na tangente, estão no centro. E essas coisas é que precisam ser trabalhadas, né? O diabo, ele é ladino. Então, o que muitas vezes ele faz? Ele deixa transparecer coisas pequenas do seu lado e esconde as que são piores. E as pessoas, às vezes, cuidam das coisas menores e acabam caindo naquelas que são principais. É aquilo que Jesus falou. Verdade. Vocês acabam quando um mosquito, mas engolem um camelo, né? Um bichinho É, tem desse um, tamanho vocês fazem questão, mas o maior vocês não fazem, né? Que é o camelo. isso me lembrou a obra famosíssima do C.S. Lewis, né? A Carta do Diabo ao seu Jovem Aprendiz, né? Que é exatamente isso, né? A maneira que ele usa para iludir as pessoas é uma ilusão, né? É uma grande ilusão. A gente está indo para o final da live, mestre, e eu queria que o senhor falasse para a gente, assim, as pessoas que estão vendo a live, que se interessaram pelo assunto e vão assistir depois pelo YouTube, porque vai ficar postado lá no canal. Que livros o senhor indicaria, além do seu livro, A Biografia do Diabo Brasileiro, que livros o senhor indicaria para que as pessoas pudessem começar a estudar e abrir a mente com relação a todo esse processo cultural que é muito mais prejudicial do que exatamente essas coisas relacionadas ao legalismo, né? Que as comunidades de fé querem arrancar das pessoas a dança, a alegria, coisas relacionadas ao prazer, mas permitem que toda essa filosofia maligna domine as suas mentes. Então o cara às vezes não tem alegria nenhuma, não dança, não se diverte, não fuma, não bebe, não usa droga, mas a mente dele é totalmente contaminada pelo mal. Que tipo de livros ou que autores o senhor recomendaria para que as pessoas pudessem começar a pensar melhor sobre esse tema? Tem um livro que trabalha a questão do medo no Ocidente,
né? O Medo no Ocidente. Ele é um escritor francês, nós temos em língua portuguesa, e que pode ser encontrado em qualquer livraria ou na internet. Você pode, é só colocar lá O Medo no Ocidente, que você vai achar o livro. Nós temos autores que trabalham historicamente a respeito do mal, da nação e o diabo na história do Brasil. Então é só colocar na internet lá, mal da nação e diabo na história do Brasil, né, que você vai encontrar livros históricos, né, inclusive da Souza, autora Souza, que ela tem dois livros magníficos sobre isso. Um, ela fala da divergência de Portugal e do Brasil, né? Por isso que ela fala os dois lados do Atlântico, né? E um outro ela vai trabalhar especificamente sobre a questão brasileira. Então é só colocar lá que você vai achar vários livros relacionados a este tema. São mais livros históricos, né? Livros históricos que apresentam a história, por exemplo, da Maria Cajada, né? A Maria Cajada foi uma grande feiticeira no Brasil que trabalhava com a magia amorosa, né? O apelido dela era Arde-lhe o Rabo, né? Olha só. Porque dizem, né, dizia ela e as pessoas que eram do seu tempo, que ela dormia com os diabos. Por isso, Caramba. dormia com os diabos, tinha uma chaga no pé, e aí os demônios, além de dormir com ela, se alimentavam da chaga, da doença que ela tinha nos pés, né? Puxavam o sangue dos seus pés. Então, tem essas histórias todas, né? Você pode encontrar, é só colocar lá diabo, danação, demonologia no Brasil, na história do Brasil, você vai encontrar vários materiais bons. Perfeito? Legal. E se a pessoa quiser comprar o seu livro, mestre, como é que faz? Ela pode entrar ali na editora AD Santos, né? AD Santos, editora AD Santos, ou Livraria Evangélica de Curitiba, né? Eu sei que em outras livrarias também existem, né? E existe aí na Amazon, em tantos outros que vendem livros aí, todas elas têm. Mas você pode entrar lá na AD Santos, que é a editora, e lá você vai encontrar esse livro, Biografia do Diabo Brasileiro. E neste meu livro eu trago também várias citações de vários autores e várias obras que podem ser lidos depois, né? Porque o meu vai dar uma olhada do ponto de vista teológico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico. Aí depois você parte para a história para aprofundar isso e para ver outras questões, né? Para quem gosta de ficar descobrindo isso. Né? Legal. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui na live, no canal do YouTube, vamos colocar embaixo do vídeo aqui o link para você acessar, para quem quiser adquirir um livro que é belíssimo, e as palestras do professor Jaziel são sempre empolgantes, polêmicas e muito construtivas. Eu te agradeço muito, mestre, por ter dado esse tempo para a gente aí para falar desse assunto. Pode esperar que esse assunto vai render já já. Ok. E questões e perguntas podem me enviar que eu respondo, tá bom? Beleza. Estamos aí. O pessoal pode escrever aqui no canal, exatamente. É só se inscrever aí e perguntar, que você me pergunta e eu te respondo. Ok, galera?